Graça e paz do Senhor Jesus no seu coração. Amém. É um privilégio enorme estar aqui com vocês. Uma alegria imensa poder compartilhar a palavra de Deus, um pouco do que o Espírito Santo falou no meu coração nesses últimos dias. Na realidade, hoje eu quero compartilhar com vocês uma das mais belas, uma das mais fantásticas, extraordinárias narrativas registradas no Evangelho. Uma conversa do Senhor Jesus com uma mulher samaritana. Esse texto, irmãos, João capítulo 4, abra sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 27 ao 38, na realidade, esse é um dos momentos mais extraordinários que foram registrados na Escritura. E a partir dessa narrativa, eu quero compartilhar com vocês algumas questões, alguns pontos que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Evangelho de João, no capítulo 4, versos 27 ao 38, na NVI foi registrado assim: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Amém. Esse é o texto. Certamente tem toda a narrativa antes e depois, na sequência. Mas eu quero, a partir desse trecho, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Uma primeira consideração desse texto eu fiz agora, mencionando que é uma das narrativas mais belas, extraordinárias, já registradas no Evangelho. A segunda é que o ministério público de Jesus, quando nós olhamos para a narrativa dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, também conhecido e descrito como, ou denominado como evangelhos sinóticos, ou evangelhos semelhantes, porque nenhum deles é igual ao outro.
O Evangelho de Mateus tem as suas particularidades, o de Marcos, o de Lucas e o de João. E o mais impressionante das Escrituras é que cada palavra que está aí na sua Bíblia, quando você abre e lê, ela tem uma identidade específica. E quer ver o mais fantástico? Isso foi preservado há mais de 2000 anos. Para que hoje nós pudéssemos aqui, nesse culto, nessa assembleia, nessa reunião do povo de Deus, sermos encorajados e instruídos pelo texto bíblico. O ministério de Jesus, irmãos, foi muito intenso. As páginas do Evangelho nos mostram isso. Foi muito intencional. Jesus sempre esteve consciente, essa é uma parte que eu gostaria que você se atentasse, quando você lesse, ou quando você estiver lendo e estudando o Evangelho, ele sempre esteve consciente da sua identidade e da sua missão, quem é e o que ele veio para fazer. O vídeo que nós assistimos agora, uma parte do vídeo, mostra a impressão do tema, que está ainda impresso no nosso coração e que nós vamos carregar certamente por muito tempo, identidade, gratidão, identidade e missão. E eu fiquei pensando, irmãos, nesse texto, à luz dessa afirmação que eu fiz, que Jesus sempre viveu ou esteve consciente da sua identidade, da sua missão. Eu fiquei pensando que viver consciente da identidade, da missão, nos mantém focados na direção certa e fazendo a coisa certa. Isso é uma grande lição para a igreja aprender, com certeza. Sempre será uma grande lição para nós, vivermos conscientes de quem nós somos e da missão que nós recebemos de Deus. Essa realidade acompanha Jesus, então, você vai ver isso nas páginas do Evangelho, acompanhou ele durante toda a sua jornada ministerial. Alguns registros no Evangelho confirmam isso. Jesus, por exemplo, quando você lê lá os Evangelhos e estuda, você vai perceber que ele não perdeu tempo, porque ele sabia exatamente quem o enviou e qual era a sua missão. Nós também vamos perceber ali que ele não cede às tentações que ele enfrentou, porque ele tinha consciência plena da sua identidade. Quando eu fiquei lembrando disso, pensando nesse ponto, e Jesus mesmo faz algumas declarações ou autodeclarações no Evangelho a respeito de si mesmo. Isso é um ótimo exemplo para mostrar. Nós vamos ler, eu selecionei alguns textos aqui, por exemplo, João capítulo 8, verso 12. Pode abrir esse texto, depois João 6,35 e depois João 14,6, além de tantos outros textos que eu poderia selecionar e mencionar e ler para vocês. Mas eu fiquei pensando que Jesus não perde tempo, que ele está focado na missão, porque ele sabe da sua identidade e do seu propósito. Olha só, João capítulo 8, verso 12, é muito importante observar o contexto em que cada uma desses registros foram feitos, cada uma dessas declarações foram feitas. João capítulo 8, verso 12, está escrito assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vou repetir. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse texto, ele é muito interessante, por causa exatamente do contexto. Jesus está numa festa chamada Festa das Cabanas,
ou dos tabernáculos. E nesse momento você vai olhar ali no contexto, não vou entrar porque não dá tempo, mas você vai ver que uma mulher foi surpreendida em adultério, e ela é então conduzida a Jesus pelos fariseus e pelos líderes religiosos. E é muito interessante a postura de Jesus diante desses religiosos, e especialmente diante da mulher, porque Jesus não a condena, e os religiosos, na realidade, queriam apedrejá-la até a morte, tendo como fundamento, como argumento, a própria lei mosaica. E Jesus, então, não condena a mulher, e logo após, então, ele faz essa declaração fantástica: eu sou a luz do mundo. Essa é a identidade do Senhor Jesus. Ele é a luz que veio para brilhar nas trevas. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que pode iluminar, que pode clarear, que pode trazer luz, que pode trazer verdadeira esperança para todos aqueles que precisam. Olha o outro texto, João 6,35. Volta só um pouquinho. João capítulo 6, verso 35. O contexto é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Uma multidão faminta. Você também conhece muito esse texto, já passou por ele em leitura diversas vezes. A multidão segue Jesus, porque eles presenciaram esse milagre fantástico, extraordinário que Jesus realizou. Então eles seguem Jesus, e é nesse momento que Jesus então se dirige à multidão e faz essa declaração. João capítulo 6, verso 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Olha que declaração fantástica. Aquele que, olha só, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Uma coisa é fato, irmãos. Uma vez conhecendo a Cristo, e você pode testemunhar disso, uma vez crendo nele, entregando a nossa vida para ele, certamente a fome e a sede, a escassez da nossa alma é plenamente satisfeita pela presença do Senhor Jesus. É ou não é? Amém? E olha o outro texto, João 14, 6, quando Jesus faz uma tríplice afirmação, quando ele diz, esse texto, ele carrega também um significado muito profundo, muito importante, porque Jesus está prestes, está caminhando para Jerusalém, e ali em Jerusalém ele vai ser perseguido, ele vai ser preso, e ele vai ser julgado. Já imaginou o próprio Deus no banco dos réus, sendo julgado por homens, pecadores e injustos? E é nesse momento que Jesus então fortalece os discípulos, encoraja os discípulos, porque ele faz a promessa, ele reafirma a promessa do Espírito Santo, e ele então está prestes à sua morte, e é nesse momento que ele volta a palavra para os discípulos e diz, João 14, 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As declarações que Jesus faz a respeito de si mesmo vão comprovando ao longo dos evangelhos quem ele é, irmãos. E qual é a sua missão, qual é o seu propósito nesse mundo. E além dessas duas narrativas, eu quero destacar duas ainda extraordinárias. Uma foi registrada por Mateus. Abra esse texto comigo. Mateus capítulo 4. Versos 1 ao 11. Após o seu batismo, é um texto também conhecido por nós,
que lemos, estudamos as Escrituras. Após o seu batismo, Jesus passa por um teste, e esse teste é proposital. Ele é conduzido, ele é levado pelo próprio Espírito ao deserto, antes de iniciar o seu ministério público. E esse texto ele é muito interessante. Eu não vou entrar nas particularidades, porque senão eu vou mudar o rumo da mensagem aqui. Mas esse texto ele é muito interessante, porque Jesus é tentado ali no deserto, e olha que o agente dessa tentação era o próprio diabo, o próprio Satanás, que começa então a testar, a testar Jesus nesse momento. E uma dos destaques que eu faço desse texto é que Jesus não usa da sua prerrogativa de filho de Deus. Olha que interessante. Depois você estuda esse texto ao longo da semana. Ele não usa da sua prerrogativa de filho de Deus para ceder os atalhos sedutores que Satanás estava propondo diante dele. Olha só, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então um tentador se aproximou dele e disse: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quando eu olho esse texto, irmãos, quando eu vejo Jesus passando por esse teste, eu fico pensando: você acha que essa proposta indecente de Satanás, essa proposta tentadora, você acha que isso era difícil para Jesus? Isso aqui era fichinha, irmãos. Mas, olha a resposta de Jesus para Satanás. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Interessante, porque Jesus vai refutando, ele vai vencendo as tentações com a palavra. Isso é muito interessante, muito importante, abre diante de nós, esclarece diante de nós um princípio espiritual importante. Lembra, Jesus está no deserto, ele está num propósito de 40 dias, 40 noites jejuando, em preparação para o início do seu ministério público. E nesse momento, então, ele é tentado. E embora isso fosse uma fichinha para ele, irmãos, 40 dias e 40 noites, certamente foi uma privação para ele, que estava nesse momento, o Deus encarnado, que viveu, que estava vivendo, sentindo na própria pele, no próprio corpo, as limitações dos seres humanos. E então Jesus responde, dizendo que nem só de pão, o alimento físico viverá o homem, mas do alimento espiritual, que é a palavra que procede da boca de Deus. E isso é importante para mim e para você, porque lá em Efésios, quando nós linkamos em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai nos lembrar que a palavra de Deus, Paulo usa ali, naquele texto, uma figura, uma metáfora, para se referir à palavra de Deus. Ele diz: olha, a palavra é uma espada. A palavra é uma espada. E essa espada se chama espada do Espírito. E é com essa arma espiritual que nós vencemos as lutas e as tentações espirituais. Isso é um alerta para nós, irmãos, de lembrarmos e de sermos encorajados a, de fato, conhecer as Escrituras. E quando nós vemos Jesus na sequência respondendo, e ele está focado no texto de Deuteronômio capítulo 6 e capítulo 8,
quando nós vemos Jesus refutando, Jesus respondendo e vencendo a luta espiritual com a arma espiritual correta e poderosa, nós lembramos que ele usa esses textos, ele combate o inimigo e as suas tentações, porque de fato ele conhecia as Escrituras. Porque ele estudava as Escrituras, porque as Escrituras eram de conhecimento pleno dele. E o outro texto, está lá em Lucas, no capítulo 4 também, vai mais um pouquinho para frente. Esse texto carrega também um significado muito particular. Eu aprecio muito esse texto, toda vez que eu me encontro com ele, leio, estudo, porque Jesus está numa sinagoga, de tantas sinagogas que existiam naquele tempo, na Palestina, na Judéia, na Galileia, enfim, Jesus está numa sinagoga, só que não era mais uma apenas, era a sinagoga de Nazaré, onde ele havia sido criado. E então nessa sinagoga, olha só, Lucas capítulo 4, versos 14 a 21, eu também não vou fazer leitura por causa do tempo, e não vou entrar nas particularidades, porque eu estou trabalhando apenas alguns pontos aqui para fundamentar as declarações de Jesus sobre a sua identidade e a sua missão. E nesse momento, irmãos, nessa sinagoga, Jesus se levanta e o assistente da sinagoga entrega um rolo nas suas mãos, um pergaminho. Jesus abre, e ele abre exatamente no texto de Isaías capítulo 58, verso 6. Isaías 61, versos 1 e 2. E quando Jesus então começa a fazer a leitura, olha o que está escrito lá, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Olha a profecia de Isaías, descrevendo exatamente a missão que Jesus veio cumprir no mundo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Olha só, para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha que texto, olha que profecia que havia sido proclamada há 700 anos antes de Jesus nascer, aproximadamente 700 anos. E nesse momento, exato momento naquela sinagoga, Jesus, quando termina de ler, ele diz: olha, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Quando nós olhamos para o Evangelho, irmãos, nós vemos um Jesus vivendo a partir da sua identidade e a partir da sua missão. E quando eu falei agora no início da introdução, que isso é uma grande lição para a igreja, isso nos chama a atenção para o fato de que nós, como discípulos de Jesus, também precisamos viver a partir da nossa identidade e da missão que nós recebemos dele. É interessante, porque quando Jesus, antes de se despedir dos discípulos, antes de virar assunto nos céus, ele reúne os seus discípulos novamente, lá em Mateus capítulo 28, você conhece esse texto, ele reúne os discípulos, e naquele momento, irmãos, eu penso que seria de fato, e foi, o melhor momento, para que Jesus então pudesse, ao despedir dos seus discípulos, trazer à memória deles, à mente, ao coração deles, o porquê que Jesus os havia chamado. Porque ele diz lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 16 em diante, olha, vão pelo mundo, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensine-os a guardar, a obedecer a tudo que eu ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. O que Jesus estava dizendo para os discípulos é que eles foram chamados com um propósito, com uma missão. E certamente, irmãos, nós como igreja de Jesus Cristo, nós como discípulos do Senhor Jesus nesse mundo, nós precisamos caminhar, grave isso, nós precisamos caminhar, viver, a partir da nossa identidade, a partir da identidade que nós recebemos em Cristo, e a partir da nossa missão, porque identidade e missão estão juntas. Identidade caminha na direção da missão, e nós como igreja não podemos perder isso de vista. Porque certamente, se nós perdermos isso de vista, nós corremos um sério risco de sermos qualquer coisa nesse mundo, menos igreja do Senhor Jesus. E aí, voltando aqui para a narrativa de João capítulo 4, volta lá no texto, João 4, a conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana numa cidade chamada Sicar é surpreendente e é carregada de ensinos importantes. E quando eu fiquei analisando o texto e prestando atenção em alguns pontos que ressaltaram aos meus olhos, eu fiquei pensando, pode dar mais um enter? Por gentileza, acho que tem alguns pontos da introdução. Isso, mais um. Isso, obrigado. Eu fiquei pensando, irmãos, que Jesus começou, primeiro que ele toma a iniciativa da conversa. Isso era algo, naquele contexto cultural, era algo atípico, porque homens não conversavam com mulheres em lugares públicos, e muito menos rabis, mestres. E ainda com uma mulher samaritana. Mas Jesus começa a conversa com um simples pedido: dê-me um pouco de água. Você vai ver o texto aí que eles haviam saído da Judéia, estavam indo para a Galileia, e entre a Judéia e a Galileia, na geografia, no mapa de Israel, de Jerusalém, você vai visualizar ali que Samaria ficava entre essas duas principais regiões, Judéia e Galileia. E por isso Jesus passa por ali, e cansado da viagem, ele senta à beira do poço. E nesse poço, irmãos, ele encontra uma mulher. E essa mulher era samaritana. E Jesus começa então a conversa com um pedido: me dá um pouco de água. E quando você vai olhando a sequência do texto, você vai perceber que quando ele dirige a palavra aos discípulos, na sequência da narrativa, ele está, na realidade, transmitindo uma instrução. E essa instrução, ela é acompanhada de uma afirmação muito significativa, principalmente por causa do contexto. A sua instrução, a sua postura, olha lá, olha a sequência da narrativa. Abre os nossos olhos hoje para uma realidade que não mudou desde o encontro de Jesus com aquela mulher no poço de Jacó até hoje. E essa necessidade, essa realidade, é que todos os homens necessitam de salvação. Assim como os judeus, os samaritanos também tinham uma esperança da vinda de um Messias. Olha só o versículo 25.
Olha a perspectiva da mulher, ela relata isso para Jesus. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Os samaritanos, irmãos, também tinham uma perspectiva, alimentavam uma esperança da vinda desse Messias chamado Cristo. E a narrativa também segue, nos mostra, olha que interessante, que os samaritanos, versos 29, verso 30, verso 39 e 42, eu não li, mas eu destaquei aqui no sermão, mostra que os samaritanos responderam de maneira positiva o testemunho dado para a mulher. E eles creram em Jesus. E quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei que esse fato, e foi nisso que o Espírito Santo me chamou a atenção, que esse fato expõe diante de nós uma realidade que nós não podemos ignorar. Nós não podemos, queridos, fechar os olhos diante das oportunidades que se apresentam diante de nós. Eu tenho falado com vocês, eu tenho compartilhado já algumas semanas, algumas perspectivas que Deus tem ministrado no coração da igreja. Não é de agora, já é de algum tempo. E certamente, irmãos, essa visão, essa instrução, ela não se restringe somente a nós aqui, nessa comunidade de discípulos em Três Lagoas, mas ela se espalha por toda a igreja, no Brasil e em todos os lugares do mundo. De que Deus, através de nós, através da sua igreja, Ele continua alcançando pessoas ao redor do mundo. A perspectiva que Deus tem alimentado do nosso coração, e eu creio, irmãos, oro por isso, e tenho esperança de que isso vai se concretizando, de acordo com os planos de Deus ao longo do tempo, é que Deus nos chamou com um propósito, e que nós não podemos perder as oportunidades que estão diante de nós. Quando Jesus se revela à mulher, olha só o verso 21, Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Quando Jesus se revela à mulher, verso 26 também, então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Na realidade, Jesus está quebrando aqui, nessa conversa com a mulher, nas suas declarações e na sua revelação para a mulher samaritana, Ele está quebrando séculos de preconceito, irmãos. E isso foi um ponto que o Espírito Santo me chamou a atenção no texto. Eu quero compartilhar alguns desses pontos com vocês. O primeiro é que Jesus quebra séculos de preconceito étnico e religioso entre os judeus e os samaritanos. Vocês conhecem a história, os judeus consideravam os samaritanos um povo pagão, um povo de sangue misturado, ilegítimos, indignos de serem contemplados pela graça e pela bênção de Deus. Um povo que surge a partir de um repovoamento, eu falei disso algumas semanas atrás, da cidade de Samaria. E esse repovoamento, ele foi promovido pelas incursões dos reis assírios, que entravam, que dominavam as cidades. E no segundo livro de Reis, no capítulo 17, nós vemos essa narrativa. O rei assírio domina, o império assírio está dominando naquele contexto. E então os judeus, os israelitas são levados para o cativeiro, e no lugar deles, ali em Samaria, eles trazem outros povos para habitarem ali, e é desse repovoamento que surge, que nasce o povo samaritano. E por causa disso, eles eram excluídos pelos judeus. E além disso,
havia rivalidade sobre o local sagrado de adoração. Os samaritanos afirmavam com todas as suas propriedades que o lugar correto da adoração era no Monte Gerizim. Exatamente ali onde Jesus estava, ou próximo dali, onde ele estava conversando com a mulher. Na região de Samaria havia um monte chamado Gerizim. Aliás, nesse monte, os samaritanos construíram um templo de adoração, e eles consideravam aquele local um local sagrado, e os judeus consideravam Jerusalém. Mas o fato é que Jesus, isso é fantástico, quando eu olho no texto, ele não se apega a tradições religiosas. Mas Jesus mostra, aponta para a mulher o caminho correto, quando ele diz: mulher, eu sou o Messias, creia em mim. E a declaração de Jesus para ela, irmãos, representa muito mais do que o fim de uma rivalidade religiosa. A declaração de Jesus representa para aquela mulher a salvação de Deus. E representa que a salvação de Deus é estendida a todos, mediante a fé em Jesus. Lá em João capítulo 1, vamos ler esse texto, volta um pouquinho, João capítulo 1, versos 11 e 12. João 1, 11 e 12. O apóstolo João começa, logo no início do capítulo 1, trazendo uma realidade importante e que abre os nossos olhos diante desse contexto que nós estamos trabalhando. Olha o verso 11: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse texto é muito importante, irmãos, porque João está trazendo para nós uma realidade importante. E nós, como igreja, precisamos caminhar à luz dessa realidade e lembrando que a salvação de Deus mediante a fé em Cristo é estendida a todos. Quando ele diz que Jesus veio para os seus, ele está fazendo referência aos judeus, o povo da aliança. Mas olha que o texto continua seguindo, ele veio descrevendo, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Os próprios judeus rejeitam a Jesus, não acreditam em Jesus, não acreditam na sua palavra. Mas João está trazendo uma realidade fantástica para nós, ao afirmar que todos aqueles, olha o versículo 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito ou a autoridade de se tornarem filhos de Deus. E esse é um daqueles textos que carregam em si um argumento fortíssimo contra aquela falácia enganosa que diz que todas as pessoas são filhos e filhas de Deus. Porque quando nós olhamos, certamente nós nos fundamentamos nas Escrituras e não em outro texto, fica claro para nós, irmãos, que se torna filho de Deus aqueles que crerem, ou aqueles que creram ou crerem em Jesus como Senhor e Salvador. A fé em Cristo nos coloca na mesma condição e na mesma família. Quando eu estava pensando nisso, um texto que veio também no meu coração, eu quero ler esse texto com vocês. Abre lá, Gálatas capítulo 3, versos 26 ao 28. Olha que texto maravilhoso. O apóstolo Paulo escrevendo:
a igreja que ele havia fundado numa das suas viagens missionárias. A carta aos Gálatas, nós sabemos que é uma carta de conflitos. Paulo está combatendo o legalismo dos judaizantes, que está nesse momento colocando condições diante dos gentios, condições, aliás, que nem eles mesmos estavam cumprindo. Eles estavam colocando condições da lei para que esses gentios cumprissem. E uma dessas condições era a circuncisão. Eles estavam dizendo, olha, se vocês que estão se convertendo a Cristo não forem circuncidados, vocês não serão salvos. E é nesse momento que o apóstolo Paulo então precisa escrever, e endereçou a carta a esses irmãos, e olha a realidade fantástica, extraordinária que Paulo está apontando aqui. Gálatas 3, a partir do 26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Preste atenção, pois os que, olha só, versículo 27, os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E quando nós lembramos do momento do batismo, a imagem desse revestimento de Cristo, ela surge diante de nós quando nós somos levantados da água. Quando nós renascemos, ressurgimos para uma nova vida. Só que essa nova vida agora é carregada de um novo sentido, não mais do velho sentido que nós estávamos acostumados a viver, mas de um novo sentido. Nós agora, por meio do batismo, olha que coisa maravilhosa, irmãos, nós nos revestimos de Cristo. Isso significa que a partir desse momento, o que guia a nossa vida, o que norteia os nossos pensamentos, o que ilumina os nossos pensamentos, o que guia a nossa conduta, é a nossa nova identidade recebida em Cristo. Amém? E Paulo vai seguindo. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Preste atenção no 28. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem e nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo está colocando no mesmo nível, olha que coisa fantástica. Ele está colocando no mesmo nível, no mesmo patamar, no mesmo lugar, judeus, gentios, gregos, escravos, livres. E está reafirmando que em Cristo todos nós somos um. Todos nós fazemos parte da mesma família da fé. Não há distinção, não há mais judeu, não há mais grego, não há mais escravo, livre, homem e mulher. Somos todos um em Cristo. Isso é maravilhoso. Jesus veio para salvar todos os que nele creem. Nós precisamos, irmãos, manter os olhos abertos e perceber que diante de nós o campo está maduro para a colheita. Nós precisamos manter os olhos abertos e caminharmos firmemente a partir de quem nós somos e do que nós somos chamados para fazer. Se tem uma coisa que a igreja não pode perder e abrir mão desse mundo, irmãos, é a sua própria identidade. Já falei aqui e vou repetir.
Quando nós caminhamos sem perspectiva da nossa identidade, nós perdemos o sentido de ser. Por que nós estamos aqui? Por que Jesus nos chamou? Por que Jesus instituiu a sua igreja nesse mundo? Irmãos, infelizmente estou disputando com os bichinhos aqui. Dura que eles estão pousando no aeroporto sem pista direito. Pista tá ralinha. Eu vejo, irmãos, muitas vezes a igreja distraída, caminhando, vivendo, fazendo as coisas no automático. E se tem uma coisa que nós não podemos perder, irmãos, é as raízes, os fundamentos da nossa identidade, quem nós somos e por que nós estamos aqui. Nós precisamos manter os olhos abertos, perceber que diante de nós o campo está maduro para a colheita. E a outra afirmação de Jesus, pode dar enter, mais um enter. E a outra afirmação de Jesus no verso 38, acompanha comigo. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. A afirmação de Jesus mostra que os seus discípulos naquele momento estavam colhendo o que eles não plantaram. Quando eu lembrei disso, eu me lembrei, irmãos, que a igreja, preste atenção, ela não pode perder de vista o grande legado que ela recebeu dos profetas, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. E se nós quisermos fazer um exercício ainda um pouco mais específico, olhando para a nossa realidade, Hollins, para o nosso contexto, nós vamos nos lembrar dos pioneiros que nos antecederam, que deixaram para nós o legado de uma igreja que de fato vive e precisa continuar vivendo com identidade, com gratidão e com missão. Quando nós olhamos para o Evangelho, irmãos, nós vemos que após a ascensão de Jesus, o trabalho continuou, a missão continua, com cada um de nós, dentro do próprio contexto onde nós estamos inseridos e de onde Deus nos chamou. Esse legado, ele precisa ser levado adiante. E eu penso que além de um grande privilégio, é uma grande responsabilidade continuar proclamando o Evangelho. E essa proclamação, ela continua por intermédio da igreja. O apóstolo Paulo, eu não vou ler esse texto, mas você pode anotar e ler durante a semana, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 18. O apóstolo Paulo está trazendo ali a realidade para a igreja em Corinto, e dizendo, olha irmãos, nós aqui somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Nós recebemos de Deus, preste atenção, um ministério importantíssimo, que é um ministério da reconciliação. A igreja está no mundo, preste atenção nisso, irmãos, para fazer uma ponte e reconciliar com Deus os homens perdidos por meio da proclamação do Evangelho. E essa é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade minha e nossa.
E enquanto eu estava lembrando disso, eu pensei que sem semeadura não haverá colheita. Jesus afirma: olha, antes de vocês vieram outros. Opa, olha o bichinho. E esses outros realizaram um trabalho árduo para que vocês viessem a desfrutar ou usufruir da colheita. Sabe o que eu fico pensando, irmãos, quando eu presto atenção nas palavras de Jesus? Que a missão, ela é feita com um trabalho dedicado. Envolve compromisso, envolve entrega, envolve dedicação. E o que é fantástico para mim, quando eu olho para o texto, é que aqueles que foram rejeitados pelos judeus foram salvos por Jesus. Aqueles que representavam um campo esquecido e perdido, se tornou um campo fértil para semeadura e para colheita. Irmãos, isso é maravilhoso. Mas ao mesmo tempo abre diante de nós uma responsabilidade muito grande. Olha o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do seu testemunho, por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. E eu quero fechar afirmando à luz desse texto que o mundo é o campo onde o Evangelho precisa ser semeado. O mundo que, aliás, está em constante e acelerada transformação. Quando eu lembrei disso, eu pensei que isso exige dos semeadores fidelidade. Você é um semeador? Amém? Você é uma semeadora? Eu fiquei pensando que nesse mundo de constante e acelerada transformação, queridos, os semeadores precisam ser fiéis, mas também precisam ser sensíveis, mas também precisam de discernimento. Toda seara tem a sua beleza, mas tem os seus desafios. Nós precisamos, irmãos, discernir os tempos, as épocas. E lembrar que o processo de semeadura é construído com muito trabalho, com compromisso. E essa semeadura, ela é sua, ela é minha. Cada um de nós, onde estamos, podemos plantar uma semente do Evangelho no coração de uma pessoa. E às vezes, irmãos, você está me ouvindo e pensando: pastor, mas tem solo que é duro. Talvez você está me ouvindo e pensando: tem solo que é cheio de pedra, de espinho. É difícil. Mas não importa, nós somos chamados a proclamar, a plantar a semente do Evangelho, onde nós estamos. E quando eu lembro disso, irmãos, eu tenho um testemunho pessoal para contar. Eu acho que eu já contei aqui em algum momento, eu não me recordo. Se eu contei, alguém lembra, vai lembrar, desculpe repetir.
Mas eu lembro quando eu comecei o processo de semeadura do Evangelho no coração da minha mãe. E eu confesso aos irmãos que em muitos momentos, humanamente, eu estava perdendo a perspectiva. Porque quando nós semeamos e cultivamos, o que nós esperamos ver? Os frutos. É ou não é? Alguém trabalha para não receber nada, irmãos? Alguém deixa o seu suor, a sua dedicação, cava o buraco, planta, joga adubo, joga água para não esperar um retorno? Não, nós semeamos porque nós temos na mente e no coração esperar a colheita. E eu me lembro que muitas vezes eu semeava e chorava e regava com lágrimas e olhava e pensava, meu Deus, que terra dura. Que solo espinhoso. E nós lembramos que o nosso trabalho é semear e o de Deus é produzir a colheita. Foram 10 anos, irmãos, orando, semeando e orando. 10 anos. Até ela realmente crer em Jesus e se converter. E hoje dá o testemunho dela diante de muitas pessoas que veem nela uma vida transformada. Então eu te encorajo, continue semeando e continue regando. E eu também fiquei pensando isso, que a perspectiva da igreja em relação a essa semeadura, em relação ao campo e ao processo de semeadura, precisa ser corrigida, irmãos. Essa correção acontece quando nós prestamos atenção em Jesus e na sua maneira de semear. Por vezes, como igreja, nós desenvolvemos uma visão limitada, desconectada de Deus. E precisamos ter a visão em relação à semeadura corrigida por Jesus. O texto diz no verso 34, os discípulos estavam na cidade, voltam com comida. A preocupação deles é que Jesus se alimentasse. Jesus responde, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E fico pensando, quando eu lembro da resposta de Jesus para os discípulos, o quanto da nossa visão como igreja, irmãos, o quanto da nossa perspectiva como igreja está conectado na visão de Deus. O quanto de fato eu e nós estamos preocupados e comprometidos em implantar o Evangelho no coração das pessoas que precisam ouvir. E quando eu olho para a colheita, eu vejo um resultado de uma colheita extraordinária. A resposta dos samaritanos é uma prova autêntica de que para crer em Jesus, as pessoas precisam ouvir sobre Ele. Às vezes, eu converso com algumas pessoas e elas dizem para mim assim, pastor, eu quero tanto, oro tanto pela conversão dos meus pais, dos meus avós, dos meus primos, dos meus tios, tias, amigos. Mas como essas pessoas vão crer em Jesus se nós não falamos de Jesus para elas? É muito interessante porque aqueles que eram rejeitados pelos judeus, irmãos, são acolhidos por Jesus.
Eles insistem, o texto diz lá, eles estão insistindo que Jesus ficasse com eles. Jesus fica mais 2 dias num vilarejo samaritano, numa região samaritana. Isso era inconcebível para os próprios discípulos. E o resultado, a colheita dessa semeadura é fantástico. O texto diz que muitos samaritanos creram nele. E eu quero fechar dizendo que o Evangelho nos ensina a superar barreiras. Eu lancei uma pergunta lá, pode voltar? Essa pergunta é fundamental, isso. Que tipo de preconceito precisa ser superado pela igreja para anunciar o Evangelho? Porque o Evangelho, queridos, nos ensina a superar barreiras étnicas, sociais, culturais, religiosas, ideológicas. Pode seguir, por favor. Isso. Ainda há sede de salvação nesse mundo. Quem está próximo de ti, quem está inserido no seu contexto de vida real e que precisa ouvir o Evangelho? Jesus Cristo é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Essa fonte tem jorrado dentro de você? Feche os seus olhos por um instante. Abram os olhos e vejam o campo, ou os campos estão maduros para a colheita. Eu gostaria que você, por um momento, as pessoas que vão acompanhar a mensagem depois, que você seja instruído e ao mesmo tempo encorajado, e seja um semeador fiel no contexto que você está vivendo. E nós que continuamos